Piton invade mansão de milionário. Gorila ajuda Caramelo que estava em apuros. Numa noite quente e silenciosa, a mansão de um milionário é invadida por um Piton inesperado. No meio do tumulto, Caramelo, o fiel cachorro da casa, se vê em apuros como nunca antes. Mas quando tudo parece perdido, um gorila surge para ajudá-lo, dando início a uma jornada surpreendente que vai mudar suas vidas para sempre. Se você gosta de histórias cheias de emoção, reviravoltas e amizades improváveis, não esqueça de curtir este vídeo, deixar seu comentário dizendo de onde está assistindo e se inscrever no canal para não perder nenhum capítulo dessa aventura incrível. Ao longo do próximo ano, Caramelo e o gorila vão enfrentar desafios que testam sua coragem, lealdade e a força dos laços que podem nascer nas situações mais inesperadas. Eles vão descobrir segredos escondidos, superar medos e lutar para proteger o que amam, enquanto a cultura e as tradições da cidade litorânea onde vivem influenciam cada passo dessa história. Prepare-se para uma trama cheia de surpresas, com momentos de tensão e emoção que vão prender sua atenção do começo ao fim. A noite caiu sobre a cidade litorânea com seu céu encoberto de nuvens pesadas e o ar impregnado de umidade típica daquela estação do ano. O som distante das ondas quebrando na praia misturava-se com o farfalhar das folhas das árvores que circundavam a imensa propriedade onde ficava a mansão do milionário. Tudo parecia calmo, tranquilo demais para uma casa que escondia tantos segredos. Caramelo, um cachorro de rua que há pouco havia sido acolhido naquela mansão, caminhava com passos firmes pelo grande jardim iluminado apenas pela luz amarelada dos postes antigos. Seu pelo curto, Caramelo mesmo, brilhava levemente sob a luz, e seus olhos atentos refletiam a curiosidade e a cautela de quem conhece a cidade, mas ainda precisa provar seu valor. Ele era conhecido ali não só por seu aspecto forte, mas pela coragem que carregava no peito. Caramelo já enfrentará noites difíceis nas ruas, mas nada poderia prepará-lo para o que aconteceria naquela noite. De repente, um ruído estranho cortou o silêncio, um som pesado e sibilante vindo da parte dos fundos da mansão, onde ficava o lago ornamental. Caramelo parou imediatamente, as orelhas se ergueram, e o focinho farejou o ar úmido. O cheiro era diferente, carregado de algo selvagem e inesperado. Antes que pudesse reagir, uma sombra sinuosa deslizou pelo jardim, revelando um enorme piton que escapara de um centro de pesquisas próximo. O réptil era imenso, com a pele que parecia refletir a lua oculta pelas nuvens, e seus olhos atentos, frios e calculistas, fixaram-se em Caramelo. No primeiro instante, o cachorro se assustou, mas não recuou. Instintivamente, ele latiu, tentando proteger o território e a mansão que agora chamava de lar. O Piton avançava lentamente, sem pressa, mas sua presença era ameaçadora demais para ignorar. O dono da mansão, um milionário reservado, estava ausente naquela noite, participando de uma conferência em outra cidade. Isso deixou Caramelo mais responsável pela segurança daquele lugar, mesmo sabendo que não tinha força para lidar sozinho com um adversário tão imponente. Enquanto o confronto silencioso começava, uma presença inesperada fez-se notar. Um gorila, que há pouco fora levado para uma área de preservação na mansão, aproximava-se cautelosamente. Ele observava o movimento, sentindo a tensão no ar, e sabia que algo precisava ser feito. A chegada do gorila surpreendeu o Piton, que se enrolou rapidamente em torno de uma árvore, como se preparando para um ataque, mas o gorila, com sua postura imponente e tranquila, colocou-se entre o cachorro e o réptil. Caramelo sentiu uma mistura de alívio e desconfiança. Afinal, aquele gorila não era um animal comum, ele estava ali porque uma organização ambiental lutava para protegê-lo, acreditando que ele poderia ajudar a conscientizar a população sobre a importância da preservação. Mesmo com essa conexão inesperada, Caramelo e o gorila ainda precisavam aprender a confiar um no outro. Nas horas seguintes, a mansão virou palco de um embate silencioso, cheio de olhares e movimentos calculados, onde nenhum dos três, o cachorro, o gorila e o Piton, parecia disposto a ceder. O jardim, que antes era um refúgio de calmaria, passou a exalar uma tensão palpável, misturada com o aroma fresco das flores tropicais e o cheiro úmido da terra molhada. Enquanto isso, no interior da mansão, uma jovem ativista que colaborava com a proteção do gorila e a preservação local acompanhava o acontecimento pela câmera de segurança, preocupada com o destino dos animais e o que aquela invasão poderia significar.
Sem perceber, naquele mesmo instante, uma série de eventos começava a se desenrolar, pequenos indícios de que o Piton não era apenas um animal perdido, mas parte de algo maior e mais complexo. As experiências genéticas realizadas no centro próximo estavam fora de controle, e a mansão estava no meio do caminho, sem que os seus moradores soubessem. Nos dias que viriam, Caramelo e o gorila iriam descobrir não apenas o segredo daquela invasão, mas também enfrentar seus próprios medos e limitações. Enquanto o céu começava a clarear com o amanhecer, Caramelo sentia no peito uma mistura de ansiedade e esperança. Ele sabia que aquela noite não seria a última surpresa naquele lugar. E que, para proteger sua nova casa e aqueles que amava, teria que contar com a força de um amigo improvável. Os primeiros raios de sol da manhã tingiam o céu com tons alaranjados enquanto a mansão despertava lentamente para um novo dia. O jardim, que durante a noite tinha sido palco da inesperada invasão do Piton, agora parecia calmo e silencioso, quase como se nada tivesse acontecido. Mas Caramelo sabia que a tranquilidade era apenas aparente. O cachorro caminhava entre as plantas tropicais, sentindo o cheiro da terra úmida e a brisa suave do mar próximo. Seus olhos atentos observavam cada detalhe, como se pudesse pressentir que aquela paz era frágil demais para durar. Ele não estava sozinho. O gorila, que havia se mostrado um aliado inesperado na noite anterior, acompanhava-o. A criatura gigante e calma caminhava com passos firmes, mas cuidadosos para não assustar Caramelo, que ainda não havia completamente superado a desconfiança inicial. Os dois se aproximaram da casa onde a jovem ativista os aguardava. Ela estava sentada em frente ao computador, acompanhando imagens das câmeras de segurança que haviam registrado toda a invasão do Piton. Seus olhos brilhavam com preocupação e determinação. A ativista entendia que aquilo não era um simples acidente, mas o começo de algo maior. Caramelo sentiu um aperto no peito ao perceber a seriedade da situação. Ele havia vivido nas ruas e sabia que o mundo podia ser cruel, mas aquele lugar que agora chamava de lar estava ameaçado por algo que ele ainda não compreendia completamente. Enquanto a jovem explicava as possíveis origens do Piton, um experimento genético que havia fugido do controle, o gorila observava atentamente. Ele carregava dentro de si uma sensação de desconexão, um conflito interno sobre o lugar que deveria ocupar naquele mundo humano que o via como uma ameaça ou uma atração exótica. A ativista contou que o centro de pesquisa, apesar de sua fachada moderna e científica, tinha um histórico de decisões questionáveis. Ela revelava que a comunidade local estava dividida, alguns viam as pesquisas como progresso, outros como uma ameaça às tradições e ao equilíbrio natural da região. Caramelo percebeu que aquele era o primeiro de muitos obstáculos. Proteger a mansão e a vida que ali crescia significava enfrentar não apenas o Piton, mas também o preconceito, a ganância e o medo. Seu instinto de cão de rua dizia que ele precisava ser corajoso e leal, mas também aprender a confiar. Nos dias seguintes, Caramelo e o gorila começaram a explorar juntos os arredores da propriedade. O jardim da mansão, repleto de árvores frutíferas e flores tropicais, oferecia esconderijos e caminhos secretos que poucos conheciam. O cachorro sentiu o aroma das frutas maduras e o som distante das ondas, enquanto o gorila parecia encontrar uma certa paz naquele ambiente que, apesar de estranho para ele, tinha algo de acolhedor. A relação entre os dois foi crescendo lentamente. Houve momentos em que Caramelo resistia à presença do gorila, assustado com seu tamanho e força. Em outras ocasiões, quando sentia-se vulnerável, buscava o conforto silencioso do amigo, que respondia com um olhar tranquilo e um gesto de proteção. Mas não eram apenas os laços emocionais que se fortaleciam. Eles logo perceberam que precisavam agir para impedir novas invasões do Piton e proteger os outros animais que podiam estar em perigo. A ativista explicou que havia indícios de que outros animais do centro de pesquisa haviam escapado e estavam espalhados pela região. O milionário dono da mansão, mesmo distante, enviava ordens para controlar a situação. Ele não queria que a imagem da propriedade fosse manchada por notícias de invasões e desordem. Sua motivação era manter o prestígio e os negócios, o que muitas vezes entrava em conflito com os desejos de Caramelo e seus novos amigos. Uma das dificuldades para Caramelo era lidar com o fato de que, embora tivesse encontrado um lar, ainda era um cão de rua em muitos aspectos.
Seu temperamento teimoso e sua vontade de proteger tudo o que amava o levavam a tomar decisões impulsivas. Isso o colocava em situações complicadas, que precisavam ser resolvidas com paciência e inteligência. O gorila, por sua vez, enfrentava seu próprio dilema. Ele sentia o peso do isolamento, mesmo cercado por humanos e outros animais. Sua motivação era encontrar um espaço onde pudesse ser aceito como era, sem precisar se esconder ou lutar contra o preconceito. No meio dessa jornada, uma pequena reviravolta aconteceu. Caramelo descobriu que um dos antigos funcionários da mansão, um jardineiro silencioso e reservado, sabia mais sobre o centro de pesquisa do que qualquer outra pessoa. Ele tinha informações valiosas sobre os experimentos e os riscos que eles representavam para a comunidade. Essa descoberta abriu uma nova porta para os protagonistas. O jardineiro, motivado pelo desejo de preservar a natureza e as tradições locais, ofereceu ajuda para entender melhor o que estava acontecendo e como poderiam agir para proteger o que importava. A convivência entre Caramelo, o gorila, a ativista e o jardineiro começou a transformar a mansão em um verdadeiro centro de resistência, onde a amizade e a coragem se uniam para enfrentar desafios aparentemente impossíveis. No entanto, a ameaça do Piton ainda pairava no ar. A criatura, que parecia mais inteligente do que um animal comum, reapareceu inesperadamente, desta vez dentro da própria casa. O ambiente mudou radicalmente, e o que antes era um espaço seguro se tornou um campo de tensão. Caramelo sentiu seu coração acelerar, mas dessa vez não estava sozinho. O gorila se colocou ao seu lado, e juntos enfrentaram o réptil com uma estratégia que havia sido planejada após observações cuidadosas. A batalha silenciosa entre os três não causou ferimentos graves, mas deixou claro que a convivência naquele lugar nunca seria simples. A tensão entre proteger o lar e enfrentar o desconhecido tornava a cada momento uma luta emocional e física. No meio desse conflito, o milionário finalmente decidiu retornar, mas a sua chegada não trouxe a solução esperada. Ele estava dividido entre manter sua reputação e aceitar que precisava mudar suas atitudes para garantir a harmonia da região. O encontro entre ele, Caramelo, o gorila, a ativista e o jardineiro foi tenso, repleto de palavras não ditas e sentimentos reprimidos. Cada um carregava suas motivações e conflitos, tornando a conversa um momento decisivo para o futuro da mansão e da comunidade. Com o passar do tempo, Caramelo percebeu que o maior desafio não era o Piton ou os experimentos genéticos, mas sim a capacidade de todos aprenderem a confiar uns nos outros e a respeitar as diferenças. A cultura local, com suas festas tradicionais, rituais ligados ao mar e à terra, influenciava profundamente as decisões dos personagens. A Festa das Lanternas, um evento anual que celebrava a conexão entre os moradores e a natureza, tornou-se um símbolo dessa luta por equilíbrio e respeito. Em uma dessas celebrações, Caramelo sentiu o calor das tochas, o cheiro das comidas típicas e ouviu as músicas que falavam da história da região. Aquela atmosfera ajudou a fortalecer sua determinação e a criar laços ainda mais profundos com seus amigos. Porém, o caminho para a vitória estava longe de ser fácil. A cada passo conquistado, havia um sacrifício. Caramelo precisou aprender a lidar com sua teimosia para não colocar a todos em perigo, enquanto o gorila enfrentava o medo de perder a confiança conquistada. Os obstáculos eram muitos e a desconfiança dos moradores, o medo do desconhecido e a pressão do milionário, que ainda relutava em abrir mão do controle absoluto sobre sua propriedade. Apesar disso, a esperança crescia. A união entre Caramelo, o gorila, a ativista, o jardineiro e, gradualmente, o próprio milionário começou a transformar a mansão em um símbolo de resistência e harmonia. Cada pequena vitória trazia consigo um aprendizado. Eles descobriram, por exemplo, que o Piton não era apenas uma ameaça, mas também uma vítima das ações humanas, e que sua libertação, mesmo com riscos, era parte da solução para restaurar o equilíbrio. Essa percepção mudou a forma como Caramelo via seu papel. Ele não era apenas um defensor da mansão, mas um guardião da vida que ali existia em todas as suas formas. Ao final dos meses que seguiram, a amizade entre o cachorro e o gorila se consolidou. Eles aprenderam a superar medos e diferenças, transformando-se em uma dupla que inspirava a todos ao redor. A mansão, antes símbolo de luxo e poder, tornou-se um espaço onde a natureza, a cultura e a ciência buscavam coexistir com respeito e responsabilidade.
Caramelo sentia-se, pela primeira vez, verdadeiramente em casa. Um lar que não era apenas um lugar, mas um sentimento construído com esforço, coragem e amor. Os dias passaram e a rotina da mansão começou a ganhar um novo ritmo, marcado pela convivência entre Caramelo, o gorila, a jovem ativista e o jardineiro. Eles formavam um grupo improvável, mas cheio de determinação para proteger aquele pedaço de terra e os segredos que ele guardava. A amizade entre o cachorro e o gorila crescia a cada passo, e a confiança começava a dissolver as barreiras naturais entre eles. No entanto, havia algo que todos ainda desconheciam: o Piton que invadira a mansão não estava sozinho. Durante a madrugada, em um canto esquecido do grande jardim, uma pequena trilha revelava pegadas misteriosas. A jovem ativista, ao fazer sua ronda matinal, notou o sinal e imediatamente alertou Caramelo. Ele farejou o chão, reconhecendo o cheiro de outro animal selvagem, algo que não pertencia àquela terra. Intrigados, o grupo decidiu investigar. O jardineiro, que conhecia as florestas e trilhas da região, levou-os para uma área próxima, onde os vestígios pareciam mais evidentes. Entre as folhas secas e troncos caídos, encontraram indícios de uma presença crescente, algo que parecia escapar ao controle humano. Enquanto caminhavam, o gorila parecia mais atento do que nunca. Seus sentidos aguçados captavam pequenos sons: o farfalhar distante de folhas, o sussurro do vento carregando segredos. Ele não era apenas um gigante gentil, mas um protetor nato da natureza, e aquela descoberta mexia com seu instinto profundo. Caramelo, por sua vez, sentia o coração acelerar com a possibilidade de um novo desafio. Ele era um cachorro de rua, acostumado a se virar sozinho, mas agora tinha amigos e um propósito maior. O medo que sentia era misturado com uma coragem que não sabia que possuía. Ao voltarem para a mansão, a ativista mergulhou em pesquisas mais intensas sobre o centro de experimentos que havia causado tanta confusão. Ela descobriu que as autoridades locais já tinham alertado sobre as possíveis fugas, mas que o dinheiro e o poder impediam ações efetivas. O milionário dono da mansão estava, de certa forma, envolvido nessa teia complexa, mesmo que sem querer. Essa informação trouxe uma tensão palpável para o grupo. Era difícil saber em quem confiar quando tantos interesses estavam em jogo. A ativista, movida pelo desejo de proteger a natureza e as tradições da comunidade, insistia em manter os laços com os moradores e em buscar uma solução que fosse justa para todos. Em meio a essa turbulência, Caramelo enfrentava seu próprio conflito interno. Ele amava a mansão, mas sentia o chamado das ruas, das origens difíceis que o moldaram. Havia uma parte dele que duvidava de que pudesse realmente mudar seu destino, que questionava se era digno de tanto amor e confiança. O gorila, atento a essa vulnerabilidade do amigo, tentava mostrar que todos tinham uma história, e que o que importava era o presente e a vontade de seguir adiante. Essa troca de olhares, silenciosa e profunda, começou a fortalecer ainda mais a parceria entre eles. Mas a calma era frágil. Uma nova reviravolta abalou o grupo quando, durante uma noite de tempestade, o Piton reapareceu na mansão, desta vez acompanhado por outro animal ainda maior e mais ameaçador, uma sucuri que escapara também do centro de pesquisas. A presença da sucuri deixou todos em alerta máximo. Caramelo sentiu a tensão subir. Seu pelo eriçou, e os latidos tentaram avisar os demais. O gorila, com sua força e inteligência, agiu rapidamente para proteger a ativista e o jardineiro, que estavam próximos da entrada da casa. Foi uma noite de muita tensão, em que a natureza selvagem parecia tomar conta da mansão. O barulho da chuva batendo nas janelas, os trovões distantes e o som dos animais se misturavam, criando um cenário de incerteza e medo. Caramelo sentiu o cheiro forte da terra molhada, e o gosto do medo quase o paralisou. O grupo precisou usar toda a sua coragem e engenhosidade para afastar os invasores sem feri-los. A ativista utilizou um dispositivo sonoro que havia trazido, capaz de emitir ondas que incomodavam os répteis, enquanto o gorila usava sua força para bloquear passagens e proteger os demais. O jardineiro, com seu conhecimento das plantas locais, encontrou uma espécie de trepadeira que exalava um aroma repelente para aqueles animais. Usaram isso para criar barreiras naturais no jardim e evitar novas invasões. Mas essa solução era temporária.
Eles sabiam que precisavam agir de forma mais definitiva, o que exigiria coragem, estratégia e união. Durante as semanas seguintes, o grupo desenvolveu um plano para resgatar os animais do centro de pesquisas e devolvê-los ao seu habitat natural, sem causar mais perigo para a comunidade. Essa missão exigiria a colaboração de todos, inclusive do milionário, que precisaria abrir mão de seu orgulho e aceitar ajuda. Nesse período, a mansão passou por mudanças visíveis. O jardim se tornou um verdadeiro laboratório a céu aberto, onde plantas medicinais e repelentes naturais eram cultivados, e trilhas seguras eram criadas para que os animais pudessem ser monitorados. O ambiente, antes marcado pela opulência e isolamento, ganhava um caráter de proteção e respeito à vida. Caramelo e o gorila passaram a realizar patrulhas diárias, explorando as redondezas e garantindo que nenhuma nova ameaça surgisse. Cada passo era marcado por sons da natureza, o canto dos pássaros, o farfalhar das folhas, o cheiro forte da vegetação úmida. Esses detalhes sensoriais faziam parte da vida que agora construíam juntos. A relação entre eles e a ativista se aprofundava. Ela, por sua vez, descobria na mansão um lar temporário, mas com o coração dividido entre sua paixão pela natureza e a necessidade de convencer a comunidade sobre a importância da preservação. Em uma tarde, durante uma conversa tranquila à sombra de uma árvore frondosa, Caramelo revelou seu medo de não ser aceito completamente, de sempre carregar a marca da rua. O gorila, com sua voz grave e calma, contou sobre sua própria jornada de isolamento e aceitação. Essa troca íntima criou um vínculo ainda mais forte, mostrando que, apesar das diferenças, todos carregavam histórias semelhantes de luta e esperança. Entretanto, nem tudo era paz. O milionário, embora tenha começado a colaborar, mostrava resistência em abrir totalmente mão do controle da propriedade. Seus interesses comerciais e sociais criavam atritos constantes, e sua relação com Caramelo era marcada por momentos de afeto e tensões. Um ponto decisivo surgiu quando a comunidade local, que assistia de longe às mudanças, começou a questionar o que realmente acontecia na mansão. Boatos e desconfianças circulavam, alimentados por tradições antigas e pelo medo do desconhecido. A cultura da região, com seu respeito profundo pela natureza e pelas crenças ancestrais, influenciava as decisões dos moradores, que exigiam transparência e respeito. A ativista organizou reuniões para aproximar os vizinhos, explicando o trabalho de preservação e a importância de respeitar os animais e o ambiente. Esses encontros foram marcados por histórias, cantos e rituais locais, que ajudaram a criar uma ponte entre o antigo e o novo, entre o medo e a confiança. Durante uma dessas reuniões, uma surpresa, o jardineiro revelou um segredo sobre a mansão. Ele havia encontrado documentos antigos que indicavam que o terreno onde a propriedade foi construída era sagrado para a comunidade indígena da região. Essa descoberta trouxe um novo significado para a luta de Caramelo e seus amigos, que agora viam seu trabalho não apenas como proteção ambiental, mas como uma missão de respeito cultural e histórico. O grupo enfrentou então um grande desafio, de equilibrar o desenvolvimento da mansão, a preservação da natureza e o respeito às tradições locais. Cada decisão era pesada, cheia de consequências que impactavam a todos. Caramelo, em meio a tudo isso, mostrava uma evolução notável. Seu temperamento impulsivo dava lugar a uma calma determinada. Ele entendia que para proteger sua casa, precisava ser mais do que um cão corajoso, precisava ser um líder, um símbolo de esperança. O gorila, por sua vez, encontrou na amizade com Caramelo e na aceitação dos moradores um caminho para superar seu isolamento. Ele tornou-se um guardião não só dos animais, mas também dos valores que aquele lugar representava. Ao final de um longo dia, o grupo se reuniu para planejar os próximos passos. As estrelas brilhavam no céu claro, e o som suave das ondas chegava até eles. O jardim, iluminado por pequenas lanternas feitas de materiais reciclados, refletia a união e a esperança que agora permeavam aquele espaço. Eles sabiam que ainda havia muitos desafios pela frente, mas sentiam que juntos poderiam construir um futuro onde a natureza, a cultura e a humanidade coexistissem em harmonia. Caramelo, olhando para seus amigos, sentiu um orgulho silencioso crescer dentro de si. Ele havia saído das ruas e encontrado um propósito maior, um lar verdadeiro e uma família improvável, mas verdadeira.
Os dias se transformaram em semanas, e o grupo formado por Caramelo, o gorila, a jovem ativista e o jardineiro começou a traçar planos mais ambiciosos. A mansão, que antes era símbolo de isolamento e luxo, tornava-se o epicentro de uma luta maior da preservação da natureza, a proteção dos animais fugitivos e o respeito às tradições culturais da comunidade local. Mas para que esses objetivos fossem alcançados, seria necessário mais do que coragem e amizade. Precisariam enfrentar desafios que testariam seus limites físicos, emocionais e morais. O primeiro passo da nova fase da missão envolvia uma jornada até o centro de pesquisas, um local distante, escondido em uma área remota da floresta. Lá, eles acreditavam que encontrariam respostas sobre as experiências genéticas que deram origem ao piton e à sucuri, além de localizar outros animais que pudessem estar em perigo. Era uma operação delicada, que exigia planejamento meticuloso e trabalho em equipe. Caramelo sentia uma mistura de ansiedade e determinação. Ele sabia que a jornada não seria fácil, mas seu instinto de cachorro de rua lhe dizia que essa era uma oportunidade única para proteger aqueles que amava. O gorila, seu parceiro inseparável, mostrava um lado protetor ainda mais aguçado, disposto a enfrentar qualquer obstáculo para garantir a segurança do grupo. Antes da partida, a jovem ativista reuniu mapas, equipamentos e suprimentos. Ela sabia que o tempo seria um fator crucial, já que a floresta podia ser traiçoeira, especialmente em certas épocas do ano. O jardineiro, com seu conhecimento profundo da flora e fauna local, também preparou remédios naturais e orientações para lidar com situações inesperadas. Os moradores da região, ao saberem da empreitada, ofereceram apoio e palavras de incentivo, reforçando a importância daquele trabalho para toda a comunidade. A festa das lanternas, que se aproximava, servia como um lembrete simbólico da conexão entre as pessoas e a natureza, e a expectativa era de que, após a jornada, eles pudessem celebrar uma vitória conjunta. Na manhã da partida, o céu estava limpo, e o cheiro fresco da terra molhada pela chuva da noite anterior dava uma sensação de renovação. Caramelo, com o pelo ainda úmido, sentia cada passo com atenção, farejando o ar e observando os movimentos ao seu redor. O gorila caminhava ao seu lado, sua presença forte e calma transmitindo segurança. A trilha que os levava ao centro de pesquisas era sinuosa e estreita, cercada por árvores altas e vegetação densa. A luz do sol filtrava-se entre as folhas, criando padrões de sombra que pareciam brincar com os sentidos. O grupo avançava devagar, atento aos sons da floresta, no canto distante de pássaros, o farfalhar de pequenos animais e o ocasional estalo de galhos sob seus pés. No caminho, enfrentaram o primeiro obstáculo significativo, uma área de terreno lamacento, resultado das chuvas recentes, que tornava a passagem difícil e perigosa. Caramelo teve que usar toda a sua agilidade para ajudar a guiar o grupo, encontrando pontos firmes para que todos pudessem atravessar sem se arriscar. O gorila, com sua força, ajudava a puxar os equipamentos e oferecer suporte físico. Mais à frente, encontraram uma ponte de madeira velha que ligava a dois lados de um riacho. A estrutura parecia frágil e instável, e a decisão de atravessar ou buscar outro caminho gerou uma tensão momentânea. O jardineiro, conhecedor das técnicas tradicionais da região, sugeriu um método para testar a segurança da ponte e reforçá-la temporariamente com cipós e galhos. O cuidado e a colaboração foram fundamentais para superar o desafio, e o grupo respirou aliviado ao chegar do outro lado, sentindo o gosto da vitória nas pequenas conquistas que somavam-se a cada passo. Durante as pausas para descanso, a jovem ativista aproveitava para conversar com os moradores locais que encontravam pelo caminho, colhendo histórias e informações valiosas. Ela entendia que aquele era um momento de troca cultural, em que a ciência precisava dialogar com a sabedoria popular para construir soluções verdadeiras. Caramelo observava tudo com atenção, seus olhos brilhando de curiosidade. Ele gostava de ouvir os relatos dos moradores, sentir o calor das vozes e o cheiro das comidas preparadas para os viajantes. Cada detalhe alimentava sua coragem e esperança. O gorila, embora grande e imponente, mostrava uma ternura especial nos momentos mais tranquilos, quando se sentava à sombra de uma árvore para descansar, ouvindo o som da água correndo no riacho próximo. Essa dualidade entre força e delicadeza fazia dele um companheiro único e imprescindível. Ao longo da jornada, pequenas reviravoltas aconteceram.
Em certo momento, o grupo se deparou com uma clareira onde encontraram vestígios de outro animal perdido, um macaco-prego que havia escapado do centro de pesquisa. Ele estava assustado e desorientado, e Caramelo, com sua natureza protetora, aproximou-se devagar, emitindo sons suaves para acalmá-lo. Foi um momento emocionante, em que a amizade e a confiança começaram a se formar entre os animais. A ativista registrou tudo, sabendo que aquelas imagens e relatos seriam fundamentais para sensibilizar a comunidade e as autoridades. Outro desafio apareceu quando uma tempestade repentina os surpreendeu durante a caminhada. A chuva forte e o vento intenso dificultaram a visibilidade e aumentaram o risco de acidentes. O grupo teve que buscar abrigo rápido, encontrando uma caverna próxima, onde puderam se proteger do temporal. Durante aquelas horas dentro da caverna, os laços entre os personagens se fortaleceram. Contaram histórias, compartilharam medos e esperanças, criando uma conexão profunda e verdadeira. Caramelo. Especialmente, sentiu sua vulnerabilidade à tona, mas encontrou conforto nos amigos ao seu redor. Quando a tempestade finalmente passou, o cenário lá fora havia mudado. A floresta estava fresca, limpa, e o aroma da terra molhada preenchia o ar. O grupo retomou o caminho, sentindo-se renovado e mais unido do que nunca. Ao se aproximarem do centro de pesquisas, os sinais de abandono e descaso eram visíveis. O lugar, que deveria ser um espaço de ciência e avanço, estava tomado pelo silêncio e pela natureza retomando seu espaço. Caramelo sentiu uma tristeza silenciosa ao perceber o impacto que a ganância humana havia causado ali. Entrar no centro exigiu cautela. O grupo precisava ser discreto para evitar chamar atenção e, ao mesmo tempo, eficaz para coletar as informações necessárias. A ativista usava seu conhecimento tecnológico para acessar documentos e registros, enquanto o jardineiro e o gorila cuidavam da segurança e buscavam sinais dos animais. Caramelo explorava cada canto, farejando pistas e encontrando sinais de outros bichos que haviam sido deixados para trás. A sensação de estar em um lugar onde a natureza e a ciência se chocavam era palpável. No meio da investigação, outra surpresa, descobriram que alguns dos pesquisadores haviam tentado sabotar os experimentos ao perceber os riscos envolvidos. Essa informação trouxe uma nova esperança, mostrando que nem todos estavam cegos pela ambição. O grupo decidiu então que a melhor forma de agir seria organizar um resgate em massa dos animais, garantindo que pudessem ser devolvidos ao seu habitat com segurança. Essa missão, porém, exigiria apoio e recursos que eles ainda não tinham. Retornando à mansão, a sensação de urgência aumentava. Caramelo sabia que o tempo não era um aliado, e que a união da comunidade seria essencial para o sucesso da empreitada. Enquanto isso, o milionário, embora relutante, começava a perceber que precisava mudar suas atitudes. A pressão dos moradores, a determinação do grupo e os acontecimentos recentes o fizeram refletir sobre seu papel naquele cenário. A ativista organizou encontros com líderes locais e representantes do poder público, buscando apoio para o resgate e para a transformação da mansão em um espaço de preservação e educação ambiental. Caramelo, o gorila, o jardineiro e a jovem ativista tornaram-se símbolos dessa luta, inspirando não apenas a comunidade, mas também a todos que acompanhavam sua história. Cada passo dado era uma vitória, mas também um lembrete dos sacrifícios necessários. O cachorro sentia o peso da responsabilidade, mas também a alegria de poder fazer a diferença. Naquela noite, enquanto observava as estrelas do jardim iluminado por lanternas artesanais, Caramelo soube que a verdadeira jornada estava apenas começando. A esperança, a coragem e a amizade seriam as chaves para um futuro onde todos, humanos e animais, pudessem viver em harmonia. O amanhecer trouxe uma luz suave que invadia a mansão, aquecendo lentamente os corredores e o jardim. Apesar do cansaço acumulado pela jornada recente, o grupo sentia uma energia renovada. Caramelo, o cachorro de rua que agora era guardião e símbolo de esperança, estava especialmente atento. Seu faro aguçado captava cada movimento, cada aroma do ar carregado pelo orvalho da manhã. A jovem ativista já estava ocupada preparando materiais para a próxima reunião comunitária, onde pretendia apresentar o plano de resgate dos animais ainda presos no centro de pesquisas.
O jardineiro cuidava das plantas que cresciam ao redor da mansão, aquelas que serviriam para criar barreiras naturais e repelentes para evitar novas invasões de animais selvagens à propriedade. O gorila, silencioso e imponente, observava o horizonte, como se antecipasse os desafios que ainda viriam. Enquanto o grupo se preparava para o dia, o milionário dono da mansão apareceu na cozinha. Havia algo diferente em seu olhar, uma mistura de apreensão e curiosidade, como se ele começasse a entender que sua vida mudaria para sempre. A relação dele com Caramelo oscilava entre momentos de afeto genuíno e tensões causadas pelas responsabilidades e interesses conflitantes que carregava. Na reunião marcada para aquela tarde, os moradores da região começaram a chegar devagar, trazendo histórias, dúvidas e um certo ceticismo. Muitos tinham medo das mudanças e do desconhecido, outros temiam que os interesses comerciais da mansão atrapalhassem a preservação da natureza. As tradições culturais profundamente enraizadas na comunidade influenciavam o modo como eles enxergavam aquela nova fase. A jovem ativista começou a falar, explicando com clareza e paixão os riscos que os animais enfrentavam no centro de pesquisas, o plano para o resgate e o papel que a comunidade poderia desempenhar. Caramelo estava ao seu lado, silencioso, mas com os olhos expressando confiança e determinação. O gorila, como um guardião, mantinha a postura firme e protetora. No meio da apresentação, uma voz se levantou, questionando a viabilidade do projeto. Um senhor idoso, respeitado na comunidade por seu conhecimento das plantas medicinais e das tradições locais, expressou sua preocupação de que a interferência humana poderia desequilibrar o ambiente natural. Ele pediu garantias de que a natureza seria respeitada e que os rituais tradicionais seriam mantidos. Essa discussão mostrou claramente que a confiança precisava ser construída, e que as decisões tomadas teriam que levar em consideração os valores da comunidade. A ativista, preparada para esse momento, convidou o ancião a participar ativamente do planejamento, destacando que sua sabedoria era fundamental para o sucesso da missão. Caramelo sentiu a importância daquele momento. Ele sabia que não bastava coragem e força para enfrentar os desafios, era preciso respeitar as raízes e ouvir as vozes que traziam a experiência de gerações. O cachorro de rua, que aprendeu a sobreviver nas ruas, agora entendia que sua missão ia muito além da proteção física, era uma jornada de respeito e união. Durante os dias que se seguiram, o grupo trabalhou duro para integrar as tradições locais às estratégias de resgate. O jardineiro criou armadilhas seguras para capturar os animais sem machucá-los, usando plantas com propriedades calmantes e repelentes naturais. A jovem ativista desenvolveu uma campanha de conscientização para educar a população sobre a importância da preservação e do respeito à fauna e flora. O milionário, que inicialmente mostrava resistência, começou a participar de forma mais ativa. Ele organizou encontros com investidores que poderiam apoiar financeiramente o projeto, sempre ressaltando que a prioridade seria o equilíbrio entre desenvolvimento e preservação. Mesmo assim, sua posição continuava a ser um ponto de tensão no grupo. Caramelo, por sua vez, continuava a enfrentar seu conflito interno. A sensação de não ser totalmente aceito pelos moradores da mansão e da comunidade o fazia questionar seu lugar. Ele sentia falta das ruas, da liberdade e da vida simples, mas também sabia que ali havia encontrado um propósito maior. Sua personalidade corajosa, leal e sensível se manifestava em momentos de vulnerabilidade, quando ele se isolava para refletir. Oh! O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final. Tem uma palavra surpresa esperando por você. Gorila, que acompanhava de perto essa luta interna do amigo, procurava demonstrar paciência e apoio. Sua calma imponente contrastava com a inquietação de Caramelo, e essa diferença fortalecia a parceria. Ele também lidava com seus próprios desafios, já que a vida na mansão o fazia confrontar seu isolamento e a saudade da floresta. Uma reviravolta importante aconteceu quando um grupo de turistas, atraídos pelas histórias sobre a mansão e os animais, apareceu inesperadamente. Eles queriam conhecer o local, tirar fotos e saber mais sobre o projeto. Isso trouxe à tona um conflito delicado: como equilibrar a divulgação e o turismo com a necessidade de preservar a tranquilidade e a segurança dos animais.
A jovem ativista viu nisso uma oportunidade para educar, mas também sabia que precisaria estabelecer regras claras para evitar excessos. Organizou visitas guiadas, com horários restritos e cuidados especiais para não incomodar os animais. O milionário apoiou a ideia, vendo nela uma chance de criar uma imagem positiva para a propriedade. Enquanto isso, Caramelo se tornou uma espécie de celebridade local. As pessoas se encantavam com sua coragem e inteligência, e ele começou a se sentir mais integrado à comunidade. Ainda assim, os momentos de solidão e dúvida surgiam, lembrando-o de sua origem e dos perigos que enfrentará nas ruas. O gorila, em uma demonstração de afeto e proteção, passou a acompanhá-lo em todas as atividades, mostrando que juntos eram mais fortes. Essa parceria chamou a atenção dos moradores, que começaram a ver nos dois não apenas animais, mas símbolos vivos de união e superação. O desafio da confiança se estendeu para o próprio milionário. Em um encontro com os líderes comunitários, ele precisou abrir mão de algumas decisões e aceitar sugestões que iam contra seus interesses imediatos. Essa mudança, embora difícil, foi fundamental para que o projeto avançasse de forma mais harmoniosa. A ativista aproveitou essa abertura para promover um acordo formal entre todos os envolvidos, garantindo que o respeito à cultura, à natureza e às necessidades da comunidade fossem prioridades inegociáveis. Esse pacto trouxe um senso de segurança e comprometimento que faltava até então. Em meio a essas transformações, Caramelo e o gorila enfrentaram um teste inesperado. Durante uma noite silenciosa, um incêndio começou a se espalhar pelo jardim da mansão, provocado por uma falha elétrica. O fogo ameaçava destruir plantas valiosas, o abrigo dos animais e parte da casa. O grupo entrou em ação rapidamente. Caramelo, guiado pelo instinto, ajudou a despertar os moradores e alertar todos. O gorila, com sua força, carregou baldes d'água e ajudou a controlar as chamas. A jovem ativista usou seu celular para chamar os bombeiros e organizar a evacuação. Foi um momento tenso, cheio de barulhos de estalos, cheiro de fumaça e o calor intenso que parecia sufocar o ar. O esforço conjunto foi essencial para conter o fogo antes que causasse danos irreparáveis. Apesar da destruição parcial do jardim, o incidente reforçou a união do grupo e da comunidade. Todos perceberam que a preservação exigia cuidados constantes e que o trabalho seria longo, mas possível. Caramelo, exausto, encontrou conforto no abraço silencioso do gorila. Eles estavam juntos, enfrentando as dificuldades e celebrando as pequenas vitórias. Nas semanas seguintes, o grupo intensificou o trabalho de recuperação, plantando novas mudas e reforçando as barreiras naturais. O milionário, tocado pelo ocorrido, comprometeu-se a investir em melhorias para garantir a segurança e o conforto de todos. A jovem ativista organizou eventos culturais que misturavam as tradições locais com o tema da preservação ambiental. A comunidade respondeu com entusiasmo, compartilhando cantos, danças e histórias que fortaleceram o sentimento de pertencimento. Caramelo sentia-se cada vez mais parte daquela família. Sua coragem e sensibilidade, antes marcadas pela sobrevivência nas ruas, agora eram canalizadas para proteger e cuidar. O gorila, que antes era uma presença solitária e distante, transformou-se em um símbolo de força e ternura, conquistando a admiração e o carinho de todos. Apesar dos desafios, o grupo caminhava firme, aprendendo que a confiança se constrói dia após dia, com paciência, respeito e muita dedicação. Com a mansão lentamente recuperando seu esplendor e a comunidade cada vez mais envolvida no projeto de preservação, uma nova missão começava a tomar forma. O grupo liderado por Caramelo, o cachorro de rua que conquistara corações e mentes, tinha agora um objetivo claro de encontrar e proteger a sucuri que havia escapado do centro de pesquisas. Essa serpente misteriosa, de proporções impressionantes, era uma peça-chave para entender os efeitos dos experimentos genéticos e garantir a segurança de todos os animais. O ambiente ao redor da mansão já mostrava sinais de mudança. O ar, antes carregado de fumaça e descaso, agora trazia o aroma fresco das plantas restauradas. O som dos pássaros voltou a ecoar com mais frequência, preenchendo os espaços vazios com uma trilha sonora natural. O grupo estava mais unido e preparado para os desafios que viriam. A jovem ativista pesquisava tudo o que podia sobre o comportamento das sucuris, enquanto o jardineiro coletava ervas e plantas que poderiam ser usadas para rastrear e acalmar o animal,
caso fosse necessário. O milionário, embora ainda dividido entre seus interesses pessoais e o projeto, investia em equipamentos de monitoramento que ajudariam a localizar a serpente sem perturbá-la. Caramelo, com seu faro apurado, liderava as buscas pelos arredores da mansão e da floresta próxima. Ele sentia a responsabilidade de proteger seus novos amigos e a importância daquela missão para o futuro do grupo. O gorila, seu fiel companheiro, acompanhava-o sempre, pronto para agir se alguma situação exigisse sua força. A primeira pista sobre a localização da sucuri veio quando um pescador local relatou ter visto uma sombra enorme se movendo silenciosamente nas margens do rio. Ele descreveu o animal como imponente, mas aparentemente tranquilo, o que reforçava a ideia de que a sucuri não queria causar problemas, apenas sobreviver. O grupo decidiu então organizar expedições em horários estratégicos, aproveitando a luz do amanhecer e do entardecer, quando as chances de encontrar a serpente eram maiores. A ativista registrava cada detalhe, fotografando pegadas, marcas na vegetação e escutando os relatos dos moradores. Durante uma dessas expedições, Caramelo teve um momento de vulnerabilidade. Ao seguir uma trilha perto de um lago, percebeu que estava sozinho e cercado por sons desconhecidos. O farfalhar das folhas, o crocitar dos sapos e o barulho da água criavam uma atmosfera que despertava seu medo mais profundo, o de se perder e não ser capaz de proteger aqueles que dependiam dele. Foi nesse instante que o gorila apareceu, vindo de um ponto cego, e com um simples gesto demonstrou que não deixaria Caramelo sozinho. A presença do amigo trouxe calma e confiança, mostrando que a verdadeira força estava na união. Enquanto isso, a jovem ativista descobriu que o centro de pesquisas havia deixado pistas sobre a sucuri em documentos parcialmente destruídos. Esses registros indicavam que o animal possuía uma sensibilidade incomum, capaz de detectar mudanças no ambiente, o que explicava seu comportamento evasivo. Com essas informações, o grupo ajustou sua estratégia, utilizando dispositivos para monitorar variações de temperatura e sons subaquáticos. O milionário apoiou a ideia, autorizando a instalação de equipamentos em pontos-chave, embora mantivesse uma postura cautelosa. Uma reviravolta inesperada ocorreu quando, durante uma noite de tempestade, um alarme disparou na mansão. A equipe correu para verificar e descobriu que um grupo de turistas havia invadido uma área protegida, desrespeitando as regras de visitação. A situação exigiu uma ação rápida e firme para evitar danos à fauna local. A jovem ativista liderou a abordagem, explicando a importância da preservação e pedindo cooperação. Os turistas, sensibilizados pelo discurso e pela presença de Caramelo e do gorila, aceitaram se retirar, prometendo respeitar as normas no futuro. Esse episódio reforçou a necessidade de maior conscientização e fiscalização, além de evidenciar que o sucesso do projeto dependia do engajamento coletivo. Outro obstáculo surgiu quando uma tempestade causou deslizamentos de terra em uma parte da trilha usada para as expedições. A passagem ficou bloqueada, atrasando o cronograma e exigindo a criação de rotas alternativas. O jardineiro, com seu conhecimento da região, identificou caminhos seguros e ajudou a guiar o grupo por entre a vegetação densa. Durante esses dias de espera, Caramelo teve a oportunidade de conhecer melhor os moradores locais, escutando histórias antigas que falavam da sucuri como uma guardiã da floresta, uma criatura mística que zelava pelo equilíbrio natural. Essas narrativas culturais acrescentaram uma nova camada de significado à missão, mostrando que a ciência e a tradição poderiam caminhar juntas. Inspirada por essas histórias, a jovem ativista propôs uma cerimônia simbólica durante a Festa das Lanternas, que aconteceria dali a algumas semanas. A ideia era unir a comunidade em torno da preservação, celebrando a vida e a conexão entre todos os seres. O milionário, inicialmente cético, acabou se deixando contagiar pelo entusiasmo e ofereceu a mansão como palco para o evento, que prometia ser uma grande festa cultural e ambiental. O dia da cerimônia chegou com um céu claro e uma brisa suave que espalhava o aroma das flores pelo ar. Lanternas coloridas foram acesas e lançadas ao céu, criando um espetáculo de luz que refletia os desejos e esperanças da comunidade. Caramelo, o gorila e a jovem ativista estavam no centro da celebração, rodeados por moradores que cantavam, dançavam e contavam histórias. A atmosfera era de alegria e gratidão, fortalecendo os laços que vinham se formando. Mas a verdadeira surpresa veio ao final da festa,
quando o grupo localizou a sucuri próxima à margem do rio, atraída pela luz das lanternas e pela tranquilidade do momento. A serpente apareceu majestosamente, deslizando entre as árvores, e foi observada com respeito e admiração. Caramelo sentiu uma emoção profunda ao ver a sucuri em seu habitat natural, livre e segura. O gorila ficou ao seu lado, compartilhando a alegria silenciosa daquele encontro. A jovem ativista registrou tudo, sabendo que aquele momento representava o ápice de seus esforços. Essa conquista, porém, não significava o fim da jornada. O grupo sabia que ainda havia muito a ser feito para garantir a preservação e o equilíbrio da região. Mas a confiança construída, a união da comunidade e a coragem de cada um deles davam forças para continuar. O milionário, agora mais consciente, comprometeu-se a transformar a mansão em um centro de educação ambiental, aberto a todos e dedicado a proteger a riqueza natural e cultural do local. Caramelo, apesar das dúvidas que ainda surgiam em seu coração, sentia-se parte de algo maior, uma família que unia humanos e animais em torno de um sonho comum. O gorila, seu guardião silencioso, continuava ao seu lado, pronto para enfrentar o que viesse, porque juntos eram invencíveis. O sol da manhã iluminava suavemente o jardim da mansão, refletindo em cada folha e flor recém-plantada após o incêndio que meses atrás ameaçou o local. A vida parecia ter reencontrado seu ritmo natural, mas no coração de Caramelo ainda residia uma inquietude que ele não conseguia ignorar. A missão de proteger a fauna e conquistar a confiança da comunidade havia trazido um novo propósito para sua vida, porém, o conflito interno entre seu passado de cão de rua e seu presente como guardião daquela propriedade ainda o assombrava. Naquele dia, uma nova situação se apresentava, exigindo que Caramelo e seus companheiros enfrentassem um desafio maior do que qualquer outro até então, da prova definitiva de lealdade e confiança, não apenas entre eles, mas entre a comunidade e o projeto de preservação. Essa prova chegaria disfarçada em forma de desconfiança, mal-entendidos e até mesmo sabotagem. Enquanto a jovem ativista planejava uma campanha para aumentar o engajamento da comunidade, notícias começaram a circular sobre o desaparecimento de alguns animais que haviam sido resgatados recentemente. A informação causou um alvoroço generalizado, com suspeitas e acusações que ameaçavam desestabilizar todo o trabalho realizado. O milionário, preocupado com sua reputação e investimentos, pressionava por respostas rápidas, o que aumentava a tensão entre os membros do grupo. O jardineiro, que sempre se mostrou um homem tranquilo e sábio, aconselhava calma, lembrando que a solução exigia investigação e união. Caramelo sentia o peso da situação. Seu faro aguçado e sua sensibilidade começaram a captar sinais que indicavam que algo mais profundo estava por trás dos desaparecimentos. Ele sabia que precisaria ser ágil e estratégico para proteger seus amigos e provar a inocência do grupo. Naquele momento, a presença do gorila mostrou-se essencial. O gigante de força imensa, mas coração gentil, passou a patrulhar as áreas vulneráveis, monitorando movimentos suspeitos. A comunidade também foi convocada a participar de forma ativa, criando um sistema de vigilância colaborativo. A primeira reviravolta pequena aconteceu quando a jovem ativista encontrou rastros que indicavam que os animais não haviam sido levados para longe, mas escondidos em algum lugar próximo. Essa descoberta abriu uma nova linha de investigação, trazendo esperança para todos. Durante os dias seguintes, o grupo enfrentou obstáculos difíceis. O clima chuvoso tornava as buscas mais perigosas e as trilhas escorregadias dificultavam o trabalho do jardineiro e do gorila. Além disso, um conflito interno surgiu quando o milionário sugeriu medidas mais radicais, como cercar a área com muros altos e limitar o acesso da comunidade, o que iria contra os princípios do projeto. A ativista, firme em suas convicções, contestou a proposta, defendendo que a transparência e a colaboração eram essenciais para o sucesso da missão. A discussão trouxe à tona a complexidade dos interesses envolvidos e o esforço necessário para encontrar um equilíbrio. Caramelo, nesse cenário turbulento, precisou lidar com suas próprias dúvidas. A sensação de estar entre dois mundos, o da liberdade das ruas e o da responsabilidade na mansão, o fazia questionar suas decisões. Em um momento de fragilidade, ele se afastou dos outros e caminhou até a beira do rio, buscando conforto no som da água e na brisa fresca que passava pelas árvores. Foi ali que o gorila o encontrou, sentado em silêncio, olhando para o horizonte.
Sem palavras, os dois compartilharam um momento de conexão profunda, em que a confiança foi renovada e a força interior reafirmada. Enquanto isso, a jovem ativista convocou uma reunião comunitária para esclarecer os fatos e pedir apoio na investigação. Ela sabia que a verdade só poderia prevalecer se todos trabalhassem juntos, superando preconceitos e suspeitas. No encontro, um morador apresentou uma testemunha que viu um estranho rondando a região durante a madrugada, carregando caixas que poderiam conter os animais desaparecidos. Essa informação reacendeu a esperança e indicava que um terceiro, alheio ao grupo, poderia estar por trás do problema. O milionário, mesmo relutante, concordou em cooperar com as autoridades locais para investigar a situação, entendendo que sua imagem dependia da resolução rápida e justa do caso. Durante a busca, o grupo encontrou pistas que revelaram uma tentativa de sabotagem por parte de pessoas que não queriam o sucesso do projeto, motivadas por interesses pessoais e medo da mudança. Essas revelações trouxeram alívio, mas também mostraram que a batalha pela preservação seria longa e cheia de desafios. Uma reviravolta média ocorreu quando Caramelo descobriu um esconderijo secreto onde os animais estavam mantidos temporariamente, em condições precárias. Ele usou seu faro e agilidade para alertar o grupo e liderar o resgate. A operação exigiu planejamento e coragem, mas terminou com todos os animais recuperados, ainda que fragilizados. Esse sucesso, entretanto, teve um custo. O resgate deixou marcas nos envolvidos, tanto físicas quanto emocionais. O milionário passou a questionar suas prioridades, a ativista sentiu-se sobrecarregada, e Caramelo percebeu que sua luta exigiria sacrifícios constantes. Nas semanas seguintes, a mansão passou por mudanças. Foram instalados sistemas de segurança aprimorados, aliados à tecnologia e ao conhecimento tradicional compartilhado pelo jardineiro e os moradores. A comunidade, motivada pela superação das dificuldades, tornou-se mais engajada e unida. Em meio a tudo isso, a relação entre Caramelo e o gorila fortaleceu-se ainda mais. Eles se tornaram parceiros inseparáveis, compartilhando tarefas, momentos de descanso e pequenas alegrias. Essa conexão tocou os corações das pessoas, que viam neles um exemplo de amizade e solidariedade. O milionário, tocado pelas transformações, começou a abrir espaço para ouvir mais a voz da comunidade e respeitar suas tradições. Ele se envolveu pessoalmente na recuperação das áreas afetadas, mostrando um lado mais humano e comprometido. A jovem ativista, apesar das dificuldades, manteve a esperança viva e continuou a inspirar todos com sua determinação e paixão. Ela organizou oficinas e palestras, envolvendo crianças e jovens, para garantir que a mensagem de preservação fosse passada adiante. Caramelo, embora ainda lutando com seu conflito interno, sentia-se cada vez mais parte daquela família improvável. Ele sabia que o caminho seria longo e cheio de desafios, mas estava pronto para enfrentá-los, porque agora tinha amigos, propósito e amor. O grupo caminhava junto, aprendendo a cada passo que a lealdade verdadeira não é apenas proteger, mas também confiar, perdoar e acreditar no potencial de mudança. O projeto de preservação da mansão ganhava cada vez mais força, e a vida na região começava a se transformar em uma verdadeira convivência harmoniosa entre o homem, os animais e a natureza. Caramelo, agora um símbolo de esperança para a comunidade, sentia o peso das responsabilidades, mas também a recompensa do esforço diário. Ele sabia que o sucesso do trabalho não viria do dia para a noite, mas do compromisso constante. No entanto, uma nova fase da missão se iniciava com a chegada de uma notícia inesperada. O grupo descobriu que um plano urbanístico iria alterar significativamente a área ao redor da floresta, trazendo construções e modificações que poderiam ameaçar o equilíbrio ambiental conquistado com tanto sacrifício. A notícia gerou preocupação e um sentimento de urgência. A jovem ativista, sabendo que a luta agora ultrapassava os limites da mansão, passou a mobilizar a comunidade para se posicionar contra o projeto, enquanto o milionário se mostrava dividido entre suas antigas ambições de desenvolvimento e seu recente compromisso com a conservação. Caramelo, sempre atento aos sinais da natureza, sentia que o tempo para agir estava se esgotando. Ele e o gorila começaram a patrulhar as áreas próximas à floresta com mais frequência, atentos a qualquer sinal de destruição ou invasão. A mudança no ambiente já era visível, árvores antigas começaram a ser derrubadas, e o solo, antes fértil e úmido, dava lugar a construções de concreto e máquinas barulhentas.
A primeira reviravolta média aconteceu quando o grupo descobriu que alguns moradores, pressionados por promessas de ganhos financeiros, estavam apoiando a obra de forma inconsciente. Isso criou uma divisão interna, com amigos e vizinhos passando a se confrontar em debates acalorados, ameaçando a união que haviam construído. Nesse cenário, Caramelo assumiu um papel de mediador silencioso, aproximando-se dos envolvidos, mostrando com suas ações a importância da preservação e a beleza da convivência com a natureza. Sua presença tocava os corações, e sua coragem inspirava respeito. Para fortalecer a resistência, a jovem ativista organizou uma série de encontros culturais que resgatavam tradições locais e reforçavam a identidade da comunidade ligada à floresta. Canções, danças e contação de histórias passaram a ser uma arma poderosa contra a invasão do progresso desenfreado. Enquanto isso, o milionário enfrentava um dilema pessoal. As pressões dos investidores para que ele cedesse ao projeto eram grandes, mas sua consciência o impelia a lutar pelo que agora considerava justo. Em uma conversa franca com Caramelo e o gorila, ele admitiu que aquela batalha seria a maior de sua vida, e que precisava da ajuda deles para resistir. A jovem ativista, sempre determinada, propôs uma ação conjunta com órgãos ambientais e ONGs, buscando apoio legal para barrar a construção. A burocracia, no entanto, trouxe um obstáculo significativo: o processo seria longo e cheio de entraves, o que colocava a floresta em risco iminente. Para ganhar tempo, o grupo organizou mutirões de limpeza, plantio de árvores e manutenção das trilhas, mostrando à cidade vizinha o valor daquela área verde. Essas ações atraíram a atenção da mídia local, que passou a acompanhar de perto a luta da comunidade. Uma reviravolta grande ocorreu quando uma reunião decisiva foi convocada na prefeitura, onde representantes do projeto urbanístico e os defensores da floresta teriam a chance de apresentar seus argumentos. A expectativa era enorme, e o ambiente carregado de tensão. Caramelo e o gorila acompanharam discretamente a movimentação, enquanto a jovem ativista preparava seu discurso, pronta para defender com paixão a causa que abraçara. O milionário, por sua vez, sentia o peso do passado e a esperança do futuro se entrelaçando naquele momento. Durante a reunião, surgiram questionamentos sobre o impacto ambiental, a qualidade de vida da população e a importância da cultura local. Documentos e depoimentos foram apresentados, evidenciando que a preservação não era apenas um ideal, mas uma necessidade real. Entretanto, uma surpresa inesperada abalou a mesa de negociações. Um dos investidores, ao perceber a força da comunidade e a repercussão negativa do projeto, anunciou que retiraria seu apoio à obra. Essa decisão abriu uma brecha e deu um novo fôlego à resistência. A partir dali, o cenário mudou. O projeto urbano foi suspenso temporariamente, dando tempo para que o grupo organizasse melhor sua defesa e fortalecesse as bases do movimento. Nas semanas que se seguiram, Caramelo se tornou uma presença constante nos eventos culturais e nas reuniões comunitárias. Seu carisma e determinação encantavam a todos, e sua amizade com o gorila servia como um símbolo de que, com união e respeito, diferenças poderiam ser superadas. A jovem ativista, apesar do cansaço, manteve-se firme, incentivando a participação dos jovens e criando projetos educativos que envolviam escolas e famílias. Ela sabia que a transformação precisava ser também de mentalidade para garantir a proteção da floresta a longo prazo. O milionário, finalmente alinhado com o propósito do grupo, anunciou que doaria parte de suas terras para a criação de um parque ambiental, aberto ao público e voltado para a educação e pesquisa. Essa atitude gerou comoção e confiança, mostrando que mudanças eram possíveis. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Durante uma expedição na floresta, Caramelo e o gorila encontraram sinais de que a sucuri, aquela majestosa serpente que já havia sido vista e protegida pelo grupo, estava em perigo. Uma área próxima sofria com a construção ilegal e o desmatamento. Essa descoberta trouxe uma reviravolta grande que ameaçava todo o trabalho realizado. O grupo precisaria agir rápido e com inteligência para impedir que a natureza fosse mais uma vez ferida. Caramelo, com seu faro aguçado, liderou as investigações para localizar os responsáveis pelas atividades clandestinas. A jovem ativista mobilizou a comunidade para denunciar e pressionar as autoridades, enquanto o milionário usou sua influência para garantir apoio político e legal. O gorila,
com sua força imensa, ajudou a proteger os pontos mais vulneráveis, afastando máquinas e trabalhadores que insistiam em avançar. A tensão era alta, e cada dia trazia novos riscos. Apesar das dificuldades, o grupo manteve-se firme, aprendendo a lidar com as adversidades e a valorizar cada pequena vitória. As paisagens ao redor da mansão mudavam constantemente, ora com o verde vibrante da floresta, ora com a poeira e o barulho da construção. Mas a esperança continuava a florescer. O esforço coletivo trouxe resultados concretos, a construção ilegal foi interrompida, a área degradada começou a ser recuperada e a sucuri pôde novamente deslizar livremente entre as árvores. No coração de Caramelo, uma transformação definitiva se consolidava. O cão de rua que um dia vagou sozinho pelas ruas agora era um líder reconhecido, um guardião da natureza e um exemplo de amor e coragem. O tempo, que parecia implacável, tornava-se aliado quando usado com sabedoria e persistência. O grupo, unido e fortalecido, seguia em frente, sabendo que a verdadeira vitória estava na luta diária e na capacidade de sonhar juntos. Com a batalha contra a ameaça à floresta aparentemente ganha, o ambiente na mansão e ao seu redor começou a respirar um pouco mais aliviado. Mas a vida, como sempre, tem seus momentos de surpresa, e nem tudo estava resolvido. A tranquilidade aparente escondia um segredo antigo que, quando revelado, poderia mudar tudo. Caramelo, durante uma caminhada pelos limites da propriedade, sentiu algo estranho. Seu faro aguçado detectou um cheiro diferente, quase esquecido, que o fez se lembrar dos tempos difíceis que viveu nas ruas. A sensação de nostalgia misturada com um pouco de medo o impulsionou a seguir o rastro. O gorila, fiel companheiro, seguiu junto, atento a qualquer sinal. A trilha os levou até uma parte da floresta que ninguém do grupo costumava frequentar. Ali, em meio a árvores antigas e vegetação densa, encontraram restos de objetos e marcas que indicavam a presença de alguém que conhecia Caramelo muito bem, alguém do seu passado. A descoberta foi um choque para todos. Um velho amigo de Caramelo, um cão que havia desaparecido anos atrás, apareceu. Ele trouxe notícias sobre o passado do protagonista e revelou uma história que Caramelo não lembrava completamente, mas que explicava muitos de seus medos e dúvidas internas. Essa revelação trouxe uma reviravolta grande para a trama, pois colocou em evidência a origem humilde e cheia de dificuldades de Caramelo, o que, até então, havia sido mantido em segredo para proteger sua imagem como herói da comunidade. O reencontro trouxe emoções profundas. O amigo contou sobre o período em que ambos viviam nas ruas, enfrentando perigos e desafios para sobreviver. Mas também falou de sonhos, de esperança e da busca por um lugar onde pudessem ser aceitos. Caramelo, ao ouvir tudo, sentiu o conflito interno crescer. Ele compreendia que seu passado o moldou, mas também sabia que sua missão atual exigia que ele olhasse para frente, sem deixar que as sombras do passado o paralisassem. A jovem ativista, ao saber da descoberta, mostrou-se solidária e compreensiva. Ela sabia que todos carregavam histórias e que a força para superar os obstáculos vinha da aceitação e do apoio mútuo. O milionário, por sua vez, viu nessa revelação uma oportunidade de se aproximar ainda mais de Caramelo, oferecendo ajuda e recursos para que ele pudesse reencontrar suas raízes e encontrar paz consigo mesmo. Durante os dias seguintes, o grupo decidiu dedicar um tempo para resgatar o passado de Caramelo e ajudar seu amigo a se reintegrar à comunidade. Essa decisão trouxe uma série de desafios, pois ambos precisavam lidar com traumas antigos e reconstruir laços que haviam sido quebrados. Uma reviravolta média aconteceu quando descobriram que o amigo de Caramelo estava envolvido em uma situação complicada, causada por uma má interpretação de suas ações na rua, que o fez ser rejeitado por outros cães e moradores. O grupo precisou trabalhar para restaurar sua reputação, mostrando que a verdade era diferente do que se pensava. A jornada para a reconciliação foi marcada por momentos de vulnerabilidade, especialmente para Caramelo, que enfrentou suas inseguranças e medos mais profundos. Ele percebeu que, para seguir em frente, precisaria perdoar a si mesmo e aos outros. Enquanto isso, a floresta ao redor da mansão continuava a se recuperar, e a comunidade, inspirada pela história de superação de Caramelo, passou a valorizar ainda mais a importância do projeto ambiental. A jovem ativista lançou uma campanha para promover a inclusão e o
Respeito às histórias de vida, incentivando a todos a olhar além das aparências e valorizar as experiências individuais. O milionário, emocionado com a transformação pessoal de Caramelo, decidiu criar um fundo de apoio para animais em situação de rua, com a intenção de ajudar aqueles que, como protagonista, buscavam um novo começo. Durante esse período, o relacionamento entre Caramelo e o gorila tornou-se ainda mais forte. Eles enfrentaram juntos as dúvidas e dificuldades, aprendendo a confiar e se apoiar mutuamente. A amizade dos dois foi um dos pilares que sustentou o grupo em momentos difíceis. O cenário da mansão, antes marcado pela tensão e medo, agora era um lugar de esperança e renascimento. O verde das árvores e o canto dos pássaros enchiam o ar de vida, enquanto as pessoas encontravam motivos para sorrir e sonhar. No entanto, um desafio inesperado surgiu quando uma tempestade forte atingiu a região, causando alagamentos e danos à propriedade. Essa crise exigiu que o grupo unisse forças novamente para proteger a floresta, os animais e a própria mansão. Caramelo liderou as ações de resgate e proteção, usando sua agilidade e inteligência para guiar os animais para locais seguros. O gorila ajudava a remover obstáculos e reconstruir áreas afetadas, enquanto a jovem ativista coordenava os esforços de voluntários e moradores. A tempestade testou a resistência e o comprometimento de todos, mostrando que a luta pela preservação era contínua e exigia coragem e união. Após a tempestade, a comunidade se reuniu para avaliar os danos e planejar a recuperação. O milionário se comprometeu a investir ainda mais na infraestrutura, garantindo que a mansão e a floresta fossem mais resilientes a futuras adversidades. Nesse momento, Caramelo sentiu uma paz interior que há muito não experimentava. Ele sabia que seu passado, suas dúvidas e medos haviam sido confrontados e superados, e que sua verdadeira força vinha do amor e da amizade que agora o cercavam. O capítulo terminou com uma celebração simples, mas cheia de significado. A comunidade, reunida sob as estrelas, cantava e compartilhava histórias, mostrando que, apesar dos desafios, a esperança e a solidariedade eram mais fortes. O sol nascia lentamente, tingindo o céu de tons dourados que refletiam a esperança renovada de todos que viviam ao redor da mansão. Depois de tantos meses de luta, sacrifícios e descobertas, parecia que finalmente um novo ciclo começava, não só para a floresta, mas para Caramelo, o cão que havia conquistado a confiança e o amor de uma comunidade inteira. Naquela manhã, o ar estava impregnado de um perfume doce das flores recém-desabrochadas e do frescor da terra molhada pela última tempestade. O vento suave balançava as folhas, trazendo um som calmante que parecia celebrar a vitória silenciosa daqueles que nunca desistiram. O cenário era diferente, mais vivo, como se a própria natureza sorriasse para aqueles que a protegiam. Caramelo acordou ao lado do gorila, seu inseparável amigo e guardião. O vínculo entre eles era mais forte do que nunca, fruto de muitas batalhas enfrentadas juntos, de momentos de medo e coragem, e de uma amizade que ultrapassava qualquer espécie ou barreira. Sentia o peso das responsabilidades, mas também a leveza da paz conquistada. Naquele dia, uma cerimônia especial seria realizada para inaugurar oficialmente o parque ambiental que o milionário, agora dedicado à causa, havia doado para a comunidade. Era o símbolo maior da união entre homem, natureza e animais, um lugar onde todos poderiam aprender, cuidar e se encantar com o mundo natural, preservado para as gerações futuras. A jovem ativista, que jamais desistira de lutar, preparava o discurso que emocionaria a todos. Sua voz traria não apenas palavras, mas toda a paixão e esperança que carregava no coração desde o início da jornada. Ela sabia que aquela vitória era coletiva, fruto do esforço, da coragem e do amor de cada pessoa e ser vivo que participará da luta. Enquanto a cerimônia começava, moradores, crianças, pesquisadores e visitantes se reuniam, entre risos e olhares curiosos. Caramelo sentia o carinho que recebia, sabia que não era apenas um cão, mas um símbolo de resistência, amizade e transformação. O milionário, vestido de forma simples, longe da ostentação do passado, fez um discurso emocionado. Reconheceu seus erros e mostrou gratidão por ter encontrado na amizade e na natureza um propósito maior. Seu gesto de doação do terreno e o compromisso de manter o parque preservado eram uma promessa de que nunca mais se afastaria daquilo que verdadeiramente importava. Uma reviravolta grande, que inicialmente parecia uma ameaça, virou um momento de superação e aprendizado.
O mesmo grupo que havia enfrentado a invasão da Piton e os perigos da construção ilegal agora celebrava a união que garantirá o futuro da floresta e de todos que nela habitavam. Caramelo observava tudo com seus olhos brilhantes, sentindo-se parte de algo maior. O conflito interno que o acompanhará durante tanto tempo, o medo da rejeição e a dúvida sobre seu valor, finalmente encontrava um ponto de equilíbrio. Ele sabia que sua verdadeira força vinha da aceitação e da coragem de ser quem era, com todas as suas imperfeições. Durante o evento, um momento especial aconteceu quando o velho amigo de Caramelo, aquele cão que havia reaparecido trazendo as lembranças do passado, foi convidado a falar. Com uma voz trêmula, ele contou como a amizade e a ajuda do protagonista haviam salvado sua vida e como todos, juntos, podiam transformar histórias de sofrimento em esperança. O público se emocionou, lágrimas silenciosas e sorrisos se misturaram naquele instante. A mensagem era clara: o passado pode marcar, mas o futuro é construído com amor e coragem. A cerimônia contou ainda com apresentações culturais que resgatavam as tradições locais, com músicas, danças e contação de histórias que homenageavam a floresta e seus habitantes. Era um lembrete da importância de valorizar as raízes e manter viva a conexão com a terra e seus mistérios. Caramelo, mesmo cansado, sentiu-se revigorado. Sua jornada não havia sido fácil, mas cada passo o aproximara de quem realmente queria ser, um guardião, um amigo e um símbolo de transformação. No fim do dia, quando a festa já se dissipava e as estrelas começavam a brilhar no céu limpo, o cão e o gorila caminhavam pela trilha que levava à floresta. O silêncio entre eles era confortável, cheio de cumplicidade e paz. O ambiente estava diferente, a natureza parecia mais forte, e as sombras que antes assustavam tinham dado lugar à luz e à esperança. Caramelo sentiu, finalmente, que encontrara seu lugar no mundo. Um lugar onde poderia ser amado, respeitado e livre para ser quem realmente era. A história do cão de rua que invadiu uma mansão, enfrentou perigos, fez amigos improváveis e lutou para proteger a natureza se tornava, naquele momento, um legado de coragem e amor para todos que ouviram sua história. E assim, entre risos, histórias compartilhadas e promessas de um futuro melhor, a vida seguia seu curso, iluminada pela força daqueles que jamais desistiram de acreditar. Você chegou até aqui? Então comente o herói, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.